Bom dia! Sejam bem-vindas ao episódio 40 do programa Café com Estilo. Neste programa, ensino mulheres a valorizar sua imagem com segurança e elegância. Isso mesmo! Eu sou Geis Oliveira, consultora de imagem e estilo. E o tema do episódio de hoje é: quer disfarçar a barriga? Então vem comigo! Hoje a gente vai falar de um tema muito pedido e muito comentado. Sim, muito delicado para muitas mulheres. Como disfarçar a barriga com estilo e inteligência visual? Se você já deixou de usar uma roupa que amava por insegurança com essa região, se já se olhou no espelho e sentiu que aquela peça não te favoreceu, ou também se já pensou que só resolveria com dieta ou cirurgia, essa live é pra você. Então vem, fica aí, já pega um cafezinho. Tô tomando meu cafezinho aqui pra esquentar um pouco mais essa manhã, não é mesmo? Que amanheceu bem fria, por sinal. E se você estiver gostando deste conteúdo, já dá um toque no coraçãozinho aqui ao lado. Manda aviãozinho pras amigas, compartilha com elas, para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. E me siga nas redes sociais para não perder as próximas dicas que transformarão o seu estilo. Isso mesmo. Bom dia, carinhas parecidas, conhecidas, né? Feliz por você estar aqui comigo, tá? Tenho certeza que você vai gostar do tema de hoje. Aliás, até quem não tem barriga gosta desse tema, porque a coisa mais difícil é encontrar uma mulher que acha que não tem uma barriga saliente, que não tá com uma pochete, que não tá com o estômago alto. É incrível, é incrível. Então, fica aí que a gente toma esse cafezinho comigo e a gente vai seguindo aqui, tá? Gente, falar sobre disfarçar a barriga é falar sobre proporção, equilíbrio visual e autoestima. Isso mesmo. Então isso mexe muito com a nossa autoestima. Eu gosto de falar, quando eu falo assim, que é sobre proporção e equilíbrio visual, isso tem muito a ver também com ilusão de ótica. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de colocar uma roupa e você parecer que você está realmente maior do que a realidade. Ou de repente você colocar uma roupa e todo mundo, nossa, mas você emagreceu? Você tá magra? Você emagreceu? É incrível! E não é uma pessoa, e não são os da casa, ou às vezes aquela pessoa que gosta muito de você, não! Nossa, é perceptível. E gente, eu adoro falar, roupa transmite muita ilusão de ótica e a gente precisa conhecer disso, a gente precisa conhecer esses elementos e eu tô aqui pra compartilhar todos eles com vocês, tá? Bom dia, friozinho, não é mesmo? Então tá bom. Olha só, na consultoria de imagem, a gente usa estratégias para harmonizar a silhueta, sem precisar esconder o corpo, isso mesmo, mas destacando o que temos de mais bonito com elegância e intenção. E é isso que a gente vai falar hoje, tá? E tudo isso respeitando seu estilo, sua rotina, sua personalidade, porque de nada adianta eu te colocar numa roupa que vai favorecer o seu corpo, mas nada comunica com o seu estilo, nada comunica com o clima da sua cidade, nada comunica com o seu assim, enfim, vamos lá. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar no chat aqui que eu vou responder todas antes de encerrar a live. Vou falando com vocês aqui, isso daqui é um bate-papo, isso não é o meu canal, é o nosso canal, é a nossa comunidade. Então esse tema aqui é um tema que foi muito pedido e por isso eu tô falando hoje aqui. Tava pensando em deixar para a próxima terça, mas eu falei não. E esse tema, ele tá sendo dividido em duas partes, porque eu não teria tempo suficiente para falar tudo aqui para vocês. Pra vocês verem que eu tô entregando tudo e quero deixar vocês aí antenados de tudo que a gente pode fazer para melhorar a harmonia da nossa imagem, tá bom? Então, olha só, disfarçar visualmente a barriga não é sobre esconder o corpo, não. E também não é sobre se encaixar num padrão de beleza, nada disso. E muito menos sobre usar roupas largas e sem graça para tapar alguma coisa. Pelo amor de Deus, esquece aquele negócio que se eu usar um blusão, um vestidão
uma calça grande, que isso vai disfarçar. E aqui não é sobre disfarçar também, que isso só vai, não vai trazer benefício para nossa imagem, tá? E disfarçar visualmente a barriga é um recurso técnico de imagem, isso mesmo. Assim como equilibrar os ombros, alongar as pernas ou mesmo valorizar o rosto. Quando vocês têm conhecimento dessas técnicas, é muito bom porque quando você entende o que te favorece, você para de se sabotar na frente do espelho. Você ganha confiança, autonomia e liberdade na hora de se vestir. E isso é maravilhoso, porque ficar dependendo de opinião do outro para saber se a nossa roupa está boa, se a nossa imagem está boa ou não, nossa, é péssimo. E isso causa tanta insegurança, não é mesmo? Não sei se vocês já tive várias experiências sobre isso e até hoje continuo tendo experiência. Só que como hoje eu tenho segurança do que eu coloco, as pessoas podem até falar o que acham do meu look, se gostam ou não gostam, mas eu sei, eu me visto com intenção, eu sei o que eu tô fazendo na minha imagem e tá tudo bem. É a opinião da outra pessoa. A gente segue normalmente, não é mesmo? Então tá, na hora de se vestir, outra coisa também, sabe? É muito bom a gente conhecer essas técnicas, porque não é sobre comprar um guarda-roupa novo ou mudar quem você é, nada disso, tá? E isso é a mágica da imagem estratégica. Olha só que eu falei pra vocês, eu visto com intenção, e é isso que eu quero com vocês, pra vocês, que vocês também se vistam com intenção, que vocês também se arrumem com estratégia. Então, assim, ela não transforma, quando você sabe disso, isso não transforma você em outra mulher. É muito pelo contrário, isso acaba te mostrando a melhor versão de quem você já é. E eu escuto muito aqui nas redes sociais, quando eu abro caixinha ou no direct, ou mesmo no WhatsApp, enfim. Uma coisa muito comum, mas nada funciona no meu corpo. Sabe por quê? Porque você ainda não usou a técnica certa. Quando a gente usa essa técnica, as técnicas corretas, a imagem a nosso favor, o resultado aparece, é perceptível. Então, por isso a importância, eu peço para vocês, peguem um cafezinho para esquentar essa manhã e fica aqui comigo, que eu dividi essa live em 2 partes para dar tempo da gente falar tudo. E eu trouxe coisas bem interessantes aqui, talvez algumas vocês nem saibam. Outra coisa que eu escuto muito também, isso é só para quem tem muito dinheiro para gastar em roupas. Nada disso, gente, pelo amor de Deus. São truques que você pode aplicar com as roupas que você já tem no seu armário. E eu gosto muito de falar, e até no meu curso eu falo, que tudo que eu ensino dá pra gente fazer com o que a gente já tem, sabe? Resolver essa questão de imagem, valorizar a nossa imagem, trazer mais segurança, trazer mais elegância com o guarda-roupa que a gente já tem, sem comprar nada novo. E se precisar comprar, que a gente compra de forma estratégica, com uma lista consciente, para não fazer compras por impulso, para não fazer compras erradas. E assim, vamos em frente, né? Outra coisa também, eu tenho um estilo próprio, não quero parecer outra pessoa. Aqui eu não quero mudar ninguém, e nem é essa a intenção. E quando eu coloco vocês, se por um acaso, né, porque eu não trabalho dessa forma, criar uma pessoa que não é você e te orientar, você não vai ter segurança nisso que eu tô te ensinando, entendeu? Então de nada vai adiantar eu fazer isso, e não é essa a intenção, muito pelo contrário, é reforçar, porque estilo é essência. E eu trabalho muito em cima disso. Então é a gente trabalhar a sua essência, trazer para fora o que tem dentro, porque isso te dá segurança, isso trabalha a sua autoestima, o seu amor próprio, tá? Então assim, ótimo. A ideia não é te padronizar, e sim adaptar as técnicas ao seu estilo. Outra coisa também muito comum eu tentei, mas sempre me sinto maior. Quanto da questão da barriga, sabe? Então, gente, provavelmente vocês quem pensa dessa forma está escolhendo, provavelmente está escolhendo tecidos, cortes ou proporções que aumentam o volume
sem perceber. Eu vou puxar, faz dias que eu venho falando pra vocês, mas eu vou fazer a programação das próximas lives e eu quero colocar nessa programação uma live só falando de tecidos. Porque é tão interessante quando a gente... E é uma coisa que eu, principalmente, não dava tanta importância. Mas é tão interessante quando a gente conhece sobre tecidos, principalmente para quem mora em regiões quentes, para não comprar nada errado, se atentar bastante. Não é só algodão, não é só o linho, não é só a viscose que dá e que vai te ajudar no calor. Existem outras fibras que ajudam muito também e quase não é falado por falta de conhecimento. Então eu quero muito puxar uma live pra gente falar sobre essa questão de tecidos, na hora que nós formos às compras, para se atentar se aquela composição, se aquilo vai trazer o que a gente realmente deseja, não é mesmo, para nossa imagem? Porque não é só o corte da roupa. Se o tecido não estiver adequado para sua projeção de imagem, você pode comprar uma roupa linda. É um conjunto, tá? São vários elementos aqui. E um tem que conversar com o outro. Não adianta ter uma coisa e não ter a outra, que não vai fechar essa conta, tá? Outra coisa também. Não gosto de usar terceira peça. Olha aqui o calor. Me sinto muito empacotada. E aí, principalmente para quem mora em regiões quentes, eu escuto muito isso, tá? Por isso que vai ser muito importante quando eu trouxer essa live sobre tecidos para vocês entenderem um pouco mais. Porque existem versões leves, fluidas e até sem manga. A ideia é adaptar a sua rotina e temperatura da sua cidade, porque não adianta eu te trazer uma solução e isso não se encaixar com a sua realidade, não é mesmo? E assim, como eu falei pra vocês, a gente tem outros tecidos aí, além de algodão linho e viscose, que é o que as pessoas mais falam na internet, né? E nessa live eu vou entrar com mais detalhes sobre isso, vai ser bem legal, tá? E olha só, e algumas das formas erradas, vamos falar um pouquinho das formas erradas também, que muitas mulheres usam pra disfarçar a barriga. É importante a gente falar pra gente... Não, eu tô tendo um probleminha na conexão da internet. Mas vamos lá. Olha só. É importante, eu quero o seguinte. Se você escutar alguma coisa que eu vou falar aqui e você estiver fazendo isso daí, você vai parar e nós vamos refletir sobre isso. Porque isso não valoriza a sua imagem, certo? Então vamos lá, olha só. Primeiro de tudo, usar roupas muito largas. Transmite desleixo e aumenta volume. Se você estiver fazendo isso, repense. Se for uma roupa que você goste muito, dá pra gente trabalhar outros elementos aí nessa imagem para que isso não desfavoreça a sua silhueta, a sua imagem. E se você tiver dúvidas, pode me chamar no direct que eu ajudo vocês, tá bom? Outra coisa bem errada que eu vejo vocês muitas fazendo, marcar demais a cintura com elásticos ou cintos apertados. Tem gente até que fala que mulher elegante não usa, né, calça com elástico na cintura. Eu vou falar pra vocês, eu me acho elegante e às vezes eu preciso usar um elásticozinho ali, mas o ideal é que esse elástico não fique evidente. E às vezes eu preciso porque eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar roupas que realmente se adaptem ao meu corpo. E eu sei que o problema não é o meu corpo, muito pelo contrário. Então, aquele elástico ali muito evidente, aquele cinto apertado, tudo que aperta vai chamar atenção. Eu tô querendo disfarçar a minha barriga, aí eu coloco uma roupa que tem um elástico forte bem ali no meio da minha cintura, bem ali no meio da minha barriga. Não vai dar certo. Cinto apertado, pelo amor de Deus. Se for pra ficar apertado, tira esse cinto. Mas não é só o cinto. Blusa apertada, calça apertada. Outra coisa que é muito comum, calça com muito elastano. Aquilo vai grudar no seu corpo, parece até uma segunda pele, vai desenhar inteira a sua barriga. Então, muito cuidado com isso. Geis, eu gosto. Eu mesmo, gente, eu não sei, eu acho que eu devo ter talvez uma calça ou duas calças sem elastano. Eu gosto de comprar o jeans, eu já pensando no jeans, né? Porque eu uso jeans, pouco, mas uso. Mas eu gosto de comprar a calça com um pouco de elastano, calça jeans, principalmente se for jeans, que é um tecido mais estruturado, porque quando a gente senta dá um pouco mais de conforto. Então eu gosto do jeans com um pouco de elastano. Um pouco não quer dizer muito, e muito cuidado. Não é porque tem elastano que precisa ficar apertado no meu corpo, não. O elastano tá ali para me trazer conforto, não para me deixar
parece que eu fui vestida a vácuo. Isso vai desenhar muito mais a sua barriga, tá? Outra coisa, blusas com tecidos muito finos e colados. Então, o tecido, quando ele é um tecido mais fluido, assim, mais fininho, se ele tiver colado no seu corpo, vai desenhar a sua barriga. Cuidado. O que eu falo? Precisa ser um tecido mais estruturado? Mais estruturado vai trazer volume. Precisa ser um tecido fluido, mas não tão fininho e que, de preferência, que fique solto no seu corpo, não colado, que é bem diferente. Roupas com estampa localizada na região da barriga. Eu vou deixar de usar estampa? Não, você não vai deixar de usar estampa, mas você tem que tomar cuidado com as estampas que você usa nessa região. De preferência estampas menores, de preferência estampas com fundos um pouco mais escuro. Não quer dizer que precise ser sempre preto, tá? Isso vai ajudar bastante a reduzir essa região, até ajuda. Agora, se você usar estampas muito amplas, estampas coloridas nessa região, tudo que é estampa ampla, clara, nossa, aumenta, destaca. Então, muito cuidado, tá? Outra coisa, baixa atenção aos tecidos, isso mesmo, como eu falei aqui no início com vocês, né? Malhas moles podem marcar mais, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com os tecidos. E eu vou puxar uma live, eu adoro falar sobre tecidos, porque é muito legal, é sobre a gente. Não é que eu vou trabalhar com costura, nada disso. Não que, E vocês não precisam ter nada de cabeça, tá? Porque depois eu vou criar um PDFzinho e vou criar alguma coisa aqui pra quem tiver interesse compartilhar com vocês. O que eu faço com as minhas alunas dentro do curso, né? Eu explico como funciona, os benefícios das fibras, e toda fibra tem benefício e tem algumas coisas que não são tão boas. Umas mais, outras menos. E aí eu explico tudo pra elas, o que aquilo vai transmitir, o que aquilo vai comunicar no corpo delas. E aí depois eu deixo um PDF com elas. Eu falo, gente, eu não quero ninguém decorando nada aqui. A cabeça da gente, a gente tem que guardar o que é mais importante. E aí eu deixo um PDF para elas guardarem no celular, para quando elas forem às compras, para elas se atentarem qual é a composição daquela roupa. E aí elas têm uma colinha ali no celular, se for alguma fibra que elas não conhecem. Bom dia, que bom te ver aqui. Se for alguma fibra que elas não conhecem, né, alguma composição, então elas têm essa informação ali no celular para poder lembrar, entender o que isso vai acontecer no corpo delas, não é mesmo? Outra coisa também, eu vou falar agora, outra coisa não, né? Deixa eu terminar meu café que já tá até gelado. Mas, gente, às vezes eu tô em algum lugar, as pessoas querem trocar meu café quando esfriou. Eu não sabia. E eu já não... você é maravilhosa, excelente profissional. Obrigada, Érica, obrigada. Tá lá comigo, lá no Código da Elegância. Muito obrigada, bom ter você aqui, tá? Então, falando em café, eu não sei se vocês sabem, mas eu não sabia que o café, ele tem notas. E quando ele fica frio, muitas das vezes ele desperta notas que ele não despertaria quando ele está quente. E aí, eu nunca deixei assim, sabe? Se eu tô tomando um cafezinho e de repente tá já no meio ou no final, às vezes, não, troca, tá aqui, tá frio. Eu já tomava assim mesmo. E quando a pessoa me falou sobre isso, que é um produtor de café, que entende bastante, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, como assim? Porque eu tava comentando com ele, às vezes eu vejo notas na embalagem do café e não consigo sentir. Aí ele falou pra mim, ele falou, olha, é uma coisa que as pessoas quase não comentam. Mas quando for assim, procura tomar o seu café quente, mas deixa um pouco para você também ter a experiência dele frio, que você vai ver que ele pode despertar outras notas diferentes. Gente, eu amo café. Se deixasse, eu ficava o dia inteiro tomando café, só que eu não posso, né? Bom, mas vamos lá, que a live hoje não é sobre café, não é mesmo? É sobre disfarçar a pochete, o estômago alto, a barriga saliente, enfim. Agora nós vamos falar de algumas inspirações que a gente precisa se atentar, tá? Que são formas certas. Agora que eu já falei algumas coisas erradas que a gente faz, eu falei porque eu não quero ninguém errando mais. Agora eu vou falar de algumas coisas que a gente pode usar, olhar para o nosso guarda-roupa e trazer aqui para nossa imagem, para nossas vestimentas, que isso vai valorizar muito a nossa imagem, tá? E eu vou começar pelo vestido envelope, transpassado, trespassado, enfim.
E vocês sabem que eu não tenho esse vestido? E eu tô louca pra comprar um vestido assim? É o seguinte, quando eu acho, não é o estilo, não é o modelo que eu quero. E eu acho muito na internet, mas não acho inspirações, não acho à venda. Então, assim, ele é um vestido universal. Ele é um vestido democrático. Ele valoriza todo o biotipo. Esse vestido é maravilhoso. Deixa eu colocar a inspiração dele aqui pra vocês, peraí. E eu não coloquei na ordem, né, pra ajudar. Então, deixa eu colocar... Bom, eu tô aqui em cima, não vai atrapalhar, né? Então, eu trouxe como primeiro aqui, não necessariamente nessa ordem, porque tudo que eu vou falar aqui hoje é importante, mas o investido envelope, transpassado, trespassado, enfim. O corte em V alonga a nossa silhueta e o transpasse cria uma linha diagonal que suaviza a região do abdômen. Isso mesmo. Então, essa linha na diagonal aqui que cria no nosso corpo, isso daqui, ele dá uma ilusão de ótica. Ele dá uma ilusão de ótica que estreita essa região aqui do meu corpo. Então, gente, mas tem que ser preto? É porque eu achei nesse modelo, não sei se vocês estão conseguindo ver bem a imagem. Eu gostei do estilo desse modelo, mas não precisa ser preto, pode ser estampado, pode ser colorido. Aliás, eu falei que eu não tenho um transpassado, né? Eu sou dessa, eu falo as coisas que depois eu lembro que eu tenho. Eu tenho, assim, eu tenho um verde e ele é estampado com umas estampas bem pequenininho. Eu sou apaixonada por esse vestido. Ele é lindo, gente. Eu coloco e me sinto maravilhosa com ele. Ele é muito parecido com esse que a modelo tá usando, só que a manga é um pouco menor, mas num babadinho. E embaixo ele vai até... Ele é tipo Ele desce um pouco mais abaixo do joelho, ele não é curto. Então, assim, é lindo. Só que com esse frio, eu tenho até que... Doida pra quando passar o frio. E assim, eu gosto do frio, tá? Não tô reclamando do frio, não. Até gravei um vídeo ontem brincando com vocês com relação ao frio. Eu adoro esse tempo. E eu acho que a gente reclama tanto, né? Que bom, né? Faz 2 anos que a gente não tinha frio, a gente não tinha um inverno realmente com as características do inverno. E poder sentir agora, ver da forma como tá sendo esse frio, eu fico feliz, só fico preocupada com as pessoas com invulnerabilidade, porque realmente essa madrugada e essa manhã tava bem fria mesmo. Agora, gente, nós vamos falar... eu trouxe uma outra... Eu gosto tanto desse vestido que eu trouxe uma outra inspiração para mostrar para vocês. Aí, porque quando eu procurei um vestido transpassado, o que eu mais achei é vestido de festa, ou de repente... Eu achei lindo esse vestido no cetim, olha que maravilhoso, gente. E aí... Aqui eu vejo vários elementos. Eu tô tão antenada com uma aluna minha que ela tem a parte de cima maior que a parte de baixo, que ela não gosta, ela tem muito volume nos seios e tal, e ela não gosta. E eu tô tão assim, toda vez que eu vejo uma blusa que é com babado, que vai dar um pouco mais de volume aqui nessa parte, eu acabo lembrando dela. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui? Eu não... Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver se eu tiro. Só um minutinho, tá? Pronto. Vamos voltar aqui à nossa inspiração. Então, o babado acaba trazendo um pouco mais de volume para a parte de cima. Aqui eu vejo vários elementos. O transpassado, como se ele valoriza todos os biotipos. Mas a gente tem que tomar cuidado com o tecido. A gente tem que tomar cuidado com manga. A depender do desejo de imagem que você busca. Entendeu? Se você tem mais volume aqui na parte de cima, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui. E se isso te incomoda, porque se não te incomoda, é vida que segue, entendeu? Não tem problema nada disso. Mas para quem tem volume mais aqui, ou tem, por exemplo, triângulo invertido, né, o biotipo triângulo invertido, ou tem peso visual na parte de cima e se sente incomodada com isso, a gente tem que se atentar só ao modelo da manga, para não dar mais volume. Porque o vestido é maravilhoso e deixa qualquer biotipo maravilhoso. Oval, triângulo invertido, retangular, ele é perfeito. Eu sou apaixonada. Deixa eu tirar aqui essa inspiração pra gente falar da próxima. Eu sou apaixonada por tudo que o vestido transpassado traz de benefício pra nossa imagem.
Agora, a próxima inspiração e a próxima elemento que pode nos valorizar muito é a blusa isso aqui é até polêmico. É a blusa por dentro da calça ou blusa com efeito blusê. Porque sim, eu adoro blusa por dentro da calça, mas eu sei que nem toda mulher gosta. Vou colocar essa inspiração aqui, ó. A blusa A blusa com efeito blusê, ela é muito boa porque o volume controlado na barra da blusa cria um efeito visual que disfarça a barriga sem marcar. Isso mesmo. E aí, eu gosto de colocar tudo por dentro da calça, porque eu acho que valoriza mais. Mas eu sei que nem todas as mulheres gostam de blusa por dentro da calça. E quando for essa situação, pelo menos o efeito blusê. Por quê? Você colocando, nem que seja um pedacinho da blusa por dentro da calça, ajuste bem para não criar volume nessa região. Eu consigo, quando você faz isso, você consegue marcar a linha da sua cintura ali. Você consegue marcar a linha da calça. E eu espero que quando você fizer isso, a calça seja pelo menos cos médio ou cos alto. E eu já vou explicar onde que é o cos médio e onde é o cos alto. Por quê? Isso, quando eu uso, quando eu faço essa marcação, eu dou uma sensação de alongamento para minha silhueta. E quando eu alongo, tudo que você alonga na sua imagem tende a estreitar. Então, isso vai valorizar. Outra coisa. Ah, mas eu não tenho barriga, eu não tô nem aí, tá tudo certo, eu vou colocar uma blusa, vou jogar por cima da calça. Quando você faz isso independente com barriga, magrinha, gordinha, o que acontece? Você causa uma sensação de achatamento visual. E toda vez que a gente achata a nossa silhueta, independente do nosso biotipo, isso não valoriza a nossa imagem, tá? Às vezes até quem não tem barriga fica parecendo até quem tem barriga. E eu tô devendo pra vocês aqui um vídeo mostrando, eu mesma mostrando a diferença quando eu coloco a minha blusa por dentro da calça inteira. Aliás, começando assim, como eu fico quando a minha blusa fica toda por fora da calça. Aí depois eu vou mostrar uma outra imagem ao lado, porque quando eu coloco ao lado, comparo as fotos, as imagens, aí vocês conseguem ver a diferença. Como a minha imagem fica quando eu coloco essa blusa toda por dentro da calça e como a minha imagem fica quando eu faço um efeito blusê. Porque se você não gostar toda dentro da calça, faça pelo menos um efeito blusê, isso vai valorizar mais a sua imagem. E eu vou falar pra vocês, eu gosto de colocar toda a blusa por dentro da calça, mas às vezes eu faço o efeito blusê, porque às vezes a blusa ela arma demais e colocar por dentro vai ficar mais armado ainda. Outra coisa muito importante aqui, a gente precisa, eu já falei pra vocês, mas vou repetir, a gente precisa se atentar ao tecido da blusa e ao tecido da calça. Tecido da blusa, um tecido mais fluido para não armar tanto, mas que não seja tão fino a ponto de marcar a minha barriga. Tecido da calça, o ideal é que o tecido da calça seja um tecido mais encorpado, mais estruturado, mas cuidado, porque a gente tem que se atentar também ao corte dessa calça, porque se eu coloco um tecido estruturado e o corte dela é um corte que vai armar, só vai dar mais volume. Outra coisa que as pessoas falam muito, se você quer disfarçar a barriga, você não pode usar pregas na calça. Depende do tecido, depende de como que é o corte, porque a depender do corte da calça, independente do tecido, aquela prega vai armar. A intenção é que a prega arme mesmo. Agora, tem calças que a depender do corte e o tecido, não vai armar. Então, assim, tem que experimentar. Não é aquela coisa, achou linda a calça, tem prega, não vai me favorecer. Experimenta, porque no corpo é outra coisa. Então, sempre experimenta para ver se aquela prega vai armar, se não vai, como que aquilo vai responder ao seu corpo, certo? Deixa eu ver aqui. Agora, vamos falar da próxima inspiração que eu trouxe para vocês. Peraí. Bom, antes de eu trazer, deixa eu tirar essa imagem. Porque a outra inspiração que eu trouxe pra vocês também é um assunto polêmico, que é a calça cintura alta. Eu sei que nem todo mundo gosta de cintura alta. Eu sei também que a cintura baixa tá numa tendência aí, eu fico rezando que vai embora, mas quando eu acho que vai embora, vem outros desfiles trazendo mais cintura baixa.
Ainda bem que eu nem tenho visto cintura baixa na minha frente quando eu vou em lojas, quando eu vou às compras, porque... Não, e já usei muita cintura baixa, tá? Inclusive até marquei meu corpo com cintura baixa, usando calça apertada com cintura baixa. Na realidade, não que eu usei... Ai, que legal. Tudo bom, Alex? Não que eu tenha comprado uma calça apertada, mas calça jeans, principalmente calça jeans, mas calças de tecido estruturado, quando você, se ele não tem um pouco de elastano e quando você senta, ele tende a dar uma apertadinha na gente ali, entendeu? Então, enfim, voltando lá, é um assunto polêmico, mas eu trouxe uma inspiração pra vocês aqui. E eu trouxe na calça jeans. E o que eu quero falar pra vocês da calça cintura alta? Ou calça cintura alta e corte reto. Não necessariamente reto, mas o reto aqui eu vou falar especificamente do reto aqui. Reto, flare, que mais o wide leg, que é bem interessante também. A calça reta, ela é universal para todo biotipo. Vai valorizar muito bem qualquer mulher. E se for uma cintura média ou cintura alta, mais ainda. Então, sim, a calça de cintura alta e corte reto, a cintura alta, a média, né, alonga suavemente a silhueta sem marcar a barriga. Isso mesmo. O que acontece? O que acontece? Quando eu coloco uma cintura alta, a sensação... Lembra que eu falei no início da live que tudo é uma ilusão? Muito do que a gente usa é uma ilusão de ótica? Então, quando eu coloco uma cintura alta, a sensação que dá é que as minhas pernas começam a partir daqui de cima em diante. Olhando assim, ninguém vai ficar pensando, tá começando dali, não tá. É instintivamente, inconscientemente lá no nosso cérebro. Parece que tá começando, as pernas são mais longas. Eu tô trazendo alongamento visual. Outra coisa, não adianta ser uma calça de cintura média ou alta e ser uma calça apertada. Eu falo que o que mais valoriza a gente é a roupa do nosso tamanho. Nem maior e nem apertada, pelo amor de Deus. Porque se você colocar uma calça apertada, vai evidenciar ainda mais essa região do abdômen. Então, muito cuidado com o tamanho da sua calça. Então, a cintura... e outra coisa, deixa eu falar pra vocês. Porque esses dias eu tava conversando com uma aluna e ela achou que a cintura alta era na altura do umbigo. Na altura do umbigo é a cintura... Eu tô aqui já apertando as mãos, que tá de mão gelada. A altura do umbigo é cintura média. A cintura alta mesmo, onde fica realmente a nossa cintura, é em torno de 3, em mais ou menos 3 a 4 dedos acima do umbigo. E se você não souber, tipo, não tiver marcação de cintura... É muito simples, eu tenho cintura retangular, eu sou retangular, então eu praticamente não tenho marcação de cintura. Você coloca a mão aqui, vai descendo aqui no abdômen, vai ter um momento que e você vem tentando trazer pro meio, vai ter um momento que a sua mão é ali que vai parar, ali que ela vai vir com mais facilidade pro meio, e aí você para e vai no umbigo aqui e marca pra ver como vai dar mais ou menos 3 a 4 dedos. Essa é a cintura alta. Essa é a cintura correta. É onde mais nos valoriza quando a gente usa calça, vestido, shorts. Então, essa cintura é que mais vai nos valorizar. Mas muito cuidado, porque não é simplesmente eu usar uma cintura alta. Eu preciso tomar cuidado com esses tecidos dessa peça que eu vou usar embaixo. Eu preciso tomar cuidado com o corte também, para que isso me valorize, para que não prejudique a minha imagem. Mas sim, é o que mais valoriza. E eu trouxe uma outra inspiração para vocês aqui também. Cadê? Eu tava empolgada com jeans. Eu tava escolhendo ontem à noite. Eu trouxe no all jeans porque tá super em alta você usar um look inteiro no jeans. E aí eu olhei essa roupa e fiquei encantada. Eu falei, nossa, que lindo. E eu gosto muito do jeans escuro. Nesse estilo aí. Adoro esse jeans. Uso pouco, eu gosto assim. Na realidade... quando ele é um jeans médio a jeans escuro, você consegue versatilizar mais ele no seu guarda-roupa. Esse tipo de jeans, a depender com as peças que eu colocar em cima, eu consigo trazer até para um estilo mais formal, entendeu? Agora, quando é um jeans mais claro, ele acaba eu não consigo versatilizar tanto assim. Principalmente, isso eu tô falando no jeans limpo, tá? Todinho assim, desse jeito. Limpo que eu falo não tem taxinhas, brilhinhos, não é destroyed. Outra coisa, não é
não é estonado, porque se tiver, quer dizer que eu não posso usar esse tipo de jeans? Pode, e se você gosta, deve usar, porque isso comunica muito da sua personalidade. São peças que comunicam bastante estilo, mas quando você tem uma calça jeans com essas características, o que acontece? Não necessariamente todas, mas uma delas, você não consegue ter um jeans versátil, você não consegue um jeans que você vai conseguir compor vários looks dentro do seu guarda-roupa, porque essas características em algum momento pode brigar com alguma outra peça que você coloca em cima, entendeu? É por isso, mas aqui não tem certo e errado não, são todos jeans maravilhosos. E no meu estilo eu gosto mais de jeans escuro, desse estilo que tá aqui da modelo, e eu adorei. Eu trouxe ele como inspiração pra vocês porque ele é uma calça reta, é uma calça de cos alto, que valoriza bastante, que vai ajudar a disfarçar a barriga. Outra coisa também, como tá muito em tendência, tá super em alta, e nessa estação que a gente tá agora, é uma roupa também que se não tiver tão frio, dá pra você usar e vai ficar super confortável nesse momentinho mais fresquinho agora, não é mesmo? E deixa eu continuar aqui. Peraí. Pronto. Tô tentando tirar a foto aqui e tô... Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar da próxima inspiração para vocês conseguirem que, assim, eu adoro esse próxima inspiração que nós vamos falar, que é a terceira peça alongada, isso mesmo. Eu sei que é complicado, né, a gente falar dessa questão da terceira peça alongada, porque agora tá mais friozinho, mas tem regiões mais quentes que uma terceira peça pode até esquentar mais, mas eu vou falar aqui para todo mundo, tá? Regiões quentes, regiões frias, regiões que não é nem quente nem fria, enfim. E eu vou trazer a primeira inspiração para vocês aqui. Aliás, eu vou trazer a primeira inspiração e eu até já coloquei essa inspiração, não para hoje, porque esse casaco com o frio que tá hoje aqui, pelo menos aqui em Belo Horizonte, não seria o suficiente para ajudar, mas eu já trouxe essa inspiração pensando até nesse momento que nós estamos agora, né, do friozinho, né? Gente, então sim, a terceira peça, ela tem tanto benefício, e aí quando eu falo de terceira peça, pode ser blazer, pode ser um cardigan leve, pode ser uma camisa, pode ser um kimono, que mais? Pode ser um colete. Então, tudo isso a gente consegue usar como terceira peça. E aí eu vou trazer um parênteses aqui para regiões mais quentes também, tá? Quando for essa situação. Então, peças abertas, as terceiras peças abertas, elas alongam, elas criam linhas verticais que afinam e alongam o corpo. Isso mesmo. Quando eu tenho uma terceira peça, mas assim, tem que tomar cuidado aqui, porque se não criar esse contraste que eu tô falando, ela não ajuda muito. Quando eu tenho uma terceira peça, ela já ajuda. Mas se ela cria um contraste com a blusa que eu tenho abaixo, o que vai acontecer? Eu vou criar duas linhas na vertical do meu corpo. Quando eu crio duas linhas na vertical, eu tenho... lembra que eu falei pra vocês? Ilusão de ótica. Tende a alongar mais a minha silhueta. E quando eu alongo mais a minha silhueta, isso afina mais o meu corpo. Então, olha que interessante. Mas é legal que essa terceira peça ela seja mais alongada. Eu trouxe uma outra inspiração para vocês aqui, deixa eu mostrar. Ou se ela não for tão alongada assim, já pensando num dia mais... Num dia com menos... que não esteja tão calor, né? Se ela não for tão alongada, que ela seja ao menos na altura do quadril. Isso mesmo, para ajudar vocês nesse efeito. Então a terceira peça, ela é um elemento tão interessante que ajuda tanto a gente nessa questão da imagem, a valorizar a nossa imagem. E além disso, ela traz alongamento visual, baixinhas aqui, né, que buscam alongamento visual. Ela traz alongamento visual. Geise, mas alongado para baixinha não vai achatar? Porque eu também recebo essas perguntas aqui. Depende. Depende da altura dessa terceira peça. Para as baixinhas, se essa terceira peça estiver muito alongada, tipo lá próximo dos pés, isso pode sim causar um achatamento. Vai depender. Mas bom dia, que bom ver você por aqui, Dani. Então assim, a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas se tiver mais ou menos essa altura aí do quadril, ou um pouco mais alongada, não tem problema nenhum. Porque ela vai ajudar a disfarçar essa região abdominal, vai ajudar a disfarçar a barriga e vai valorizar a nossa imagem. Agora,
eu vou trazer uma outra inspiração para vocês que eu particularmente amo. Ó, estou aprendendo com você a usar a terceira peça. Ah, eu fico tão feliz de escutar isso de você, Érica. Mas assim, foi legal você ter falado isso, porque eu já ia passar para outra dica que eu trouxe para vocês, sem falar para as regiões quentes. Mas, Érica, eu fico tão feliz porque a terceira peça ela traz tantos benefícios para nossa imagem. Meu coração tá explodindo aqui nessa manhã. Tá quentinho nessa manhã fria. Antes de passar para outra inspiração, para valorizar essa região do abdômen, eu quero falar o seguinte, para as meninas que estiverem em regiões mais quentes. O que a gente pode fazer? Deixa eu ver aqui. Eu gosto de mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui, pera. Cadê? Olha só que interessante, e eu consegui fazer essa compra numa região mais quente mesmo. Olha só. É porque eu escutei uma pessoa falando uma vez pra mim assim, Geise, mas até colete esquenta. Isso aqui é um colete, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ficar em pé porque eu acho que vai ficar melhor pra mostrar. Isso aqui é um colete. E eu comprei ele de forma intencional mesmo. Deixa eu ver aqui se vai dar pra usar em cima desse casaco aqui. Pra vocês verem como vai dar contraste. Vocês vão entender um pouco mais desse colete. Não ficou muito bom não, mas tudo bem. Só pra mostrar mesmo. Isso daqui já foi uma compra consciente, uma compra estratégica, tá? Olha que legal esse colete aqui na parte de trás. Não sei se vocês conseguem ver bem. Olha o tanto que ele é cavado. Olha só, ainda tem duas fendas aqui, olha só. Isso daqui, e outra coisa também bem interessante nesse colete. Cadê? Eu acho que eu arranquei. Então, eu sou a pessoa que arranca as etiquetas de todas as roupas, porque eu não dou conta. Eu arranquei, mas eu sei porque eu tenho dois. Eu gostei tanto desse colete que eu comprei dois. Eu comprei um preto e esse aqui é um off-white. O que acontece? Aqui em Belo Horizonte não é um lugar tão quente, mas anda esquentando ultimamente. Anda difícil mesmo, sabe? Eu consigo entender vocês. Então, esse colete, gente, por incrível que pareça, ele não esquenta. Não é ele que vai esquentar o seu corpo num dia de calor. E por que eu gosto dele? Por conta dessas aberturas, né? Aqui nos ombros, que é bem cavado. E outra coisa, o tecido dele. Ele é, acho que 70% viscose. 70%, enfim, é viscose. É viscose. E é um tecido, assim, quase 100% do tecido é viscose. E aí tem um outro tecido que eu não lembro qual que é. Mas ele ajuda a respirar. A viscose é um tecido maravilhoso que dá um toque mais fresquinho no corpo da gente e ajuda na respiração. Então eu não me atentei, eu poderia ter comprado um colete desse, por exemplo, o corte é legal, tudo, e compro 100% poliéster. O que ia acontecer? Pode ser que não, mas ia esquentar. Então eu tenho que me atentar com o tecido, por isso a importância de eu olhar o tecido também. Então o corte me agradou, conversa bastante com o meu estilo. Outra coisa também, o fato dele ser bem cavado aqui embaixo, acaba que não esquenta. E outra, eu queria muito uma terceira peça que eu conseguisse usar num dia mais quente, mas não é só para estar mais com um look mais elaborado. De nada adianta eu estar com um look elaborado se eu tô sentindo calor. Não ia resolver de nada, não ia. Então assim, eu tenho que me atentar ao clima também da minha região. Então eu super entendo vocês. Então, assim, o que eu oriento vocês? A questão desses tecidos que ajudam na respirabilidade. Outra coisa, para regiões quentes, o que eu ia orientar? O que eu oriento? Por exemplo, blazer sem forro, isso mesmo. Tem uns blazers muito bonitos, que eles têm aquele cuidado na costura interna, então não vai ficar feio, sabe? Aquela costura limpa por dentro. E a gente tem que olhar esses detalhes também. Comprei, aí é caro. Aí eu compro um blazer barato lá, que aí eu abro, quando eu abro o braço aqui, que aparece a parte de dentro, tá a coisa mais horrorosa. Aquela costura suja, sabe? Não é uma costura limpa, aparece o corte do tecido de qualquer jeito, é linha sobrando, isso fica ruim. Então assim, tem muitos blazers no mercado que não tem forro e que tem uma costura limpa por dentro, que se olhar, aparecer alguma parte de dentro, não vai prejudicar em nada. E atenção ao tecido, que não adianta ser um blazer sem forro,
mas, por exemplo, ser 100% poliéster, não vai adiantar de nada. E se tiver poliéster na composição, o ideal é que seja o mínimo possível, porque quanto mais poliéster, mais quente pode ficar esse tecido. Mas não é só poliéster que esquenta não, tá? Depois, eu não vou entrar tanto aqui no detalhe sobre tecidos, mas depois eu falo mais pra vocês, tá? Vou puxar uma live só pra falar sobre isso, que também já foi um pedido, né? Outra coisa também, camisas. Eu gosto da camisa, e aí eu vou falar da camisa branca e da camisa jeans, porque são duas peças versáteis, e quando eu falo versáteis, eu vou poder criar muitos looks, vou poder transformar, pegar essas camisas e colocá-la em vários estilos, e vou conseguir colocar essas camisas em várias ocasiões. Por isso que ela é versátil, não porque eu crio muitos looks. De repente eu tô criando muitos looks de um estilo só, que eu poderia frequentar só um tipo de ocasião, isso não é versatilizar, tá certo? Então, a camisa branca e a camisa jeans vai ajudar bastante. Ah, mas o jeans... Gente, tem jeans mais fluido aí, tá? Não precisa ser aquele jeans tão grosso assim. Para regiões mais quentes, vai ajudar bastante como uma terceira peça. E por que eu gosto da camisa? Porque além de eu conseguir usá-la só como uma peça única, né? Uma camisa mesmo fechada, eu consigo transformar essa camisa numa terceira peça e vai deixar o meu look mais interessante. Olha só que legal. Deixa eu parar aqui um pouquinho, que eu tô vendo que tem mensagem aqui, ó. Estou aprendendo a usar e a gostar também. Aqui no MS é muito quente, apesar deste frio da época, depois de muito tempo também. Mato Grosso do Sul é quente, região centro-oeste, né? Geisimara, tem tipo de tecido para camisa clara para eu usar aqui em Campo Grande? Daisy, tem. Eu vou falar de 3, mas eu vou puxar uma live. Não vou deixar vou transmitir curiosidade mesmo, vou criar curiosidade em vocês. Me acompanhem aqui no perfil, porque eu vou puxar uma live só para falar sobre tecidos. E eu vou falar o seguinte para você, Deise, eu vou deixar para você aqui o que todo mundo tá falando agora, tá? Porque as pessoas não entram muito no detalhe por falta de conhecimento. Mas tem mais tecidos que pode ajudar. Eu vou falar os 3 principais: algodão, linho, viscose, mas tem mais tecidos aí. Eu vou dar um cheirinho pra vocês, tá? Por exemplo, eu tenho o Lyocell, que ele é melhor ainda que o... Lyocell, vocês vão achar também... Gente, tem um outro nome que vocês acham esse tecido, que é melhor ainda que a viscose, em todos os sentidos. E o modal, gente, também é ótimo, é melhor que a viscose. E as pessoas quase não falam. E tem mais tecidos aí, tá? Então, é muito importante que quando vocês forem comprar roupas, sempre se atentem à etiqueta, porque aqui no Brasil é uma regra, é uma norma. As pessoas precisam colocar a etiqueta com a composição do tecido. Então, muito importante vocês se atentarem para não comprarem roupas que vocês vão ter limitações de uso. E sabe o que eu falo com relação a roupa cara ou roupa barata? A roupa, ela se paga pela usabilidade. Ah, essa roupa é cara. Depende. O quanto eu uso essa roupa? Eu tenho, por exemplo, uma camisa que eu comprei 100% linho, que eu já usei tanto, ela não foi um preço 100%, o linho tem um valor um pouco mais elevado, né? Mas, e eu comprei outras 3 camisas, bem antes dessa camisa de linho, que elas não são, paguei super baratinho mesmo, sabe? Baratinho, pra falar bem baratinho mesmo. E eu vou falar pra vocês, o tanto que eu já usei a minha camisa de linho em diversas ocasiões, em diversos, tava frio, tava calor, enfim... E o tanto que eu já usei essas outras camisas, gente, a comparação, o caro se paga pela usabilidade. De nada adianta, eu tenho 3 camisas baratinhas, que eu quase não uso, porque principalmente por causa do calor, porque são camisas bonitas, mas são camisas que esquentam demais. E a camisa do linho, eu comprei bem depois dessas camisas, e eu já usei tanto. Eu entendo que o linho tem um valor agregado maior, eu entendo que nem todas as mulheres gostam de linho, porque o linho, só de você olhar ele já amassa, não dá pra usar o linho sem amassar. Mas, por exemplo, vocês têm aí o modal, que ele esquenta pouco, ele esquenta pouco não, ele ajuda o nosso corpo na respiração, o modal Lyocell, e não necessariamente, e amassa menos.
e vocês poderiam estar usando. Tem outros tecidos também, outras fibras, que eu vou falar, eu vou deixar vocês na curiosidade. Então me acompanhem aqui, porque aí depois eu vou falar mais pra vocês sobre essas fibras e pra gente, quando a gente for às compras, ter mais consciência, principalmente pra quem mora em região quente. Precisa se atentar a essa questão da composição dos tecidos das roupas que vocês estão comprando, tá? Bom, vamos seguir aqui que eu falo demais. Mas só pra finalizar, lugares quentes. Kimono, camisa, coletes que não sejam tão fechados. Essas peças podem ajudar vocês bastante aí a compor uma terceira peça no look de vocês, deixar um look mais interessante, um look mais que foi realmente pensado na hora de criar e que não vai esquentar tanto assim, tá bom? Então podem aproveitar dessas peças. E agora eu vou falar de um outro elemento que ajuda bastante a gente nessa questão de disfarçar aqui essa barriguinha indesejável, né? Que a gente não quer que apareça. E eu amo isso daqui, que é o vestido com drapeado lateral. Isso mesmo. O drapeado lateral, ele cria uma textura que disfarça a região abdominal e adiciona elegância ao look. Exatamente. Olha só. E eu trouxe a primeira inspiração, porque eu fiquei tão encantada que eu trouxe duas. Olha isso, gente. O drapeado, ele é tão maravilhoso e eu posso trabalhar o drapeado não só no vestido, blusa também, macacão. E isso daqui favorece tanto a gente, é tão estiloso, olha, traz tanta elegância para o nosso look e a gente pode aproveitar bastante do drapeado lateral. Eu trouxe mais uma inspiração aqui para mostrar para vocês. Olha esse vestido também com drapeado lateral. Esse daqui favorece tanto e traz tanta elegância, né? Tanto estilo, tanta... Eu sou encantada com tudo que o drapeado proporciona no nosso visual. Exatamente. Agora, deixa eu parar de compartilhar aqui, porque eu falo o seguinte pra vocês, que eu poderia passar horas e horas e horas conversando com vocês. E se a gente não colocar em prática, vai entrar por aqui, às vezes nem entra, passa direto e vai embora, entendeu? Então a gente precisa colocar em prática, conhecer o processo de aprendizagem. Eu falo muito para minhas alunas, né? O processo de aprendizagem, ele consiste em conhecimento, prática, repetição. Conhecimento, prática, repetição. De nada adianta eu ter o conhecimento se eu não coloco em prática. Eu não vou conseguir assimilar, não vai fechar o processo de aprendizagem. Então, agora eu vou deixar um passo a passo aqui. Eu vou deixar um passo a passo prático para você começar agora, que vai ser muito interessante. E qual que é a minha orientação para vocês? Que vocês peguem um look, peguem uma blusa que vocês gostem muito. Deixa eu tirar essa colete daqui. Pegue uma blusa que vocês gostem muito e faça 3 composições com ela. E vocês podem fazer hoje. Aproveita esse friozinho aí para fazer, que é bom que não vai esquentar tanto, para vocês fazerem essa composição de look. Então, deixa eu só... Peraí, só um pouquinho. Então, vocês pegam essa blusa, coloca com uma calça de cos alto. Primeiro, experimenta, faz o efeito blusê com essa blusa nessa calça. Cos alto ou cos médio, tá? Depois, segundo, vai fazendo foto e depois você compara. Coloca uma terceira peça nessa blusa com essa calça ou saia, enfim, e analisa como que fica. Em terceiro, coloca essa blusa toda por dentro da calça ou de repente muda da calça, coloca com uma saia e vê como fica. E pega uma foto e faz uma foto também dessa blusa toda por fora. E pega essas 3, 4 fotos e coloque lado a lado. Gente, é a forma mais fácil de você comparar e ver como que tá a sua silhueta, o que está valorizando e o que não está valorizando. E assim, olhando no espelho é legal, mas quando você tira uma foto, você tem uma outra perspectiva e às vezes é bem diferente de que só olhar pelo espelho. Então faça isso que vocês vão ver e anota todas as percepções de vocês. Eu tô fazendo um curso de desenvolvimento pessoal que eu estou amando e tem 2 coisas que a mentora sempre fala: escreva e respire. Escreva e respire. Parece coisa simples, não é mesmo? Mas é incrível como que escrever e como respirar
Aí você fala, mas você tá respirando. Não, é respirar com intenção também. Até respirar tem que ser com intenção, com consciência, que a gente não respira no dia a dia sem consciência. Aí muitas vezes respira até errado. O quanto isso transforma a vida da gente. Então, sim, faz essas 3, 4 fotos, depois vai para um caderno, anota as suas percepções e toda vez que você quiser testar ou criar algum look diferente, faz isso que vocês vão ver como que o estilo de vocês começa a passar a ser aprimorado, ou vocês começam a perceber a evolução do estilo de vocês também, que é bem interessante. E é isso, gente. Se deixar, eu passo a manhã inteira falando aqui. A pessoa, coloquei até uma água aqui, nem bebi água. Eu sei que tem carinhas conhecidas aqui na live, e tem gente que me conhece bem, sabe que se deixar eu começo a falar e não paro nunca mais. Então, nossa, que dia maravilhoso, que live gostosa. Eu dividi essa live em 2 partes. Essa é a primeira parte, não daria para eu falar tudo que eu quero falar com vocês. Então, a segunda parte vai vir aí para os próximos dias. Acompanhem aqui no perfil para vocês não perderem nada. Se o meu dedinho nervoso não deletar essa live, ela vai ficar gravada. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô encerrando a live, mas vocês podem colocar nos comentários, tá? Que eu vou acompanhar, eu respondo tudinho. Eu não passo nada sem responder. Eu gosto muito quando vocês interagem aqui comigo, porque eu sinto meu coração quentinho nesse frio. Então, isso é muito legal. O canal é nosso, não é mesmo? Pra quem entrou agora e perdeu as dicas que eu falei hoje aqui, a live vai ficar gravada, então vocês podem ver depois. Se tiverem dúvidas, se quiserem ajuda, se não quiser colocar nos comentários, pode colocar no direct também, que eu respondo todo mundo, tá? Então, vamos fazer essa troca, que vai ser muito legal pra gente conseguir essa evolução, né? No nosso estilo, a evolução aí nessa harmonização da nossa silhueta. E meninas, vestir-se bem não é sobre perfeição. É sobre intenção. E a intenção de hoje é olhar com mais carinho para o seu corpo e usar a imagem como sua aliada. Isso mesmo. E se esse conteúdo fez sentido para você hoje, curte, comenta, envia para suas amigas que vive brigando com a barriga, tá? E claro, se você quiser aprofundar mais, vem comigo para os meus cursos, porque a sua imagem, ela merece ser vivida com leveza e com propósito. Um ótimo sábado para todas vocês e até a próxima terça-feira no Café com Estilo. Tchau!